Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui na Escola de Capacitação e Destino, módulo 2, né? E o tema da nossa aula hoje é liderança eficaz. Hoje nós vamos analisar a vida de um grande líder, Josué. Mas antes, vamos pensar um pouquinho juntos. Qual é a importância de um general numa guerra? Né? O general, ele é uma peça fundamental dentro de uma guerra. Por quê? O general, ele é aquela pessoa que vai analisar, né, todos os pontos, né? Ele é aquela figura que precisa ter uma visão geral de tudo o que está acontecendo. Ele vai liderar os soldados, mas ele vai montar estratégias, né? Ele precisa conhecer o, o território, ele precisa conhecer as armas de guerra, ele precisa conhecer as estratégias, montar estratégias, ele precisa tomar decisões rápidas ali diante de um conflito, né? Então, o general, ele é essa peça, né? É, vai depender do general, se a guerra vai ser vencida ou se vai ter derrota, né? E aí a gente compara essa vida de um general com a vida de um líder. A vida de um líder também não é diferente, né? O líder, ele precisa ter uma visão ampla, ele precisa pensar na vida dos soldados, em proteger a vida daquele soldado, né? No caso, o seu discípulo é esse soldado. Então, o general é você que é o líder e o seu discípulo é o soldado. E você precisa ter essa visão, né? O líder precisa ter essa visão de proteção da sua equipe, ele precisa saber montar estratégias, ele precisa saber com que armas ele irá lutar numa guerra espiritual, ele precisa conduzir a equipe, ele precisa ser um exemplo, né? Ele precisa de poder de influência. O general, ele tem esse poder de influência. E o líder também, ele tem esse poder de influenciar as pessoas, né? De motivar a sua equipe. Então, quando a gente pensa nesse tipo de liderança, a gente caminha lá para Josué. Josué, ele foi, né, esse líder, ele foi esse general de guerra, né? E Josué, ele se moveu principalmente por duas coisas que a gente vai falar hoje. Mas são duas coisas que envolvem muitas coisas, né? Vamos falar assim. Então, através da liderança de Josué, a gente vai ler lá em Josué, no capítulo 10, de 12 a 14, e eu vou ler com vocês aqui. Josué fala assim, de 10, de 12 a 14. Então, Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detém-te em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ayajalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dias semelhantes a este, nem antes nem depois dele. Ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Né? Então, que tremendo, né? Então, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é que, através da liderança de Josué, o impossível tornou-se possível, né? Então, foi através da fé, né? A primeira arma que Josué usou ali foi a fé, né? Através da fé, o impossível tornou-se possível, né? Josué falou, né? Ali, diante daquela guerra, ele sabia que se escurecesse, provavelmente eles iriam perder aquela guerra, né? Então ele, ali pela fé, né, ele declarou, ele abriu a boca dele e clamou ao Senhor, né? E deu uma ordem ao sol e à lua para que ele se detivesse, né? O sol se deteve e a lua parou. E Deus ouviu a voz daquele homem, atendeu aquele pedido e ele parou o sol e deteve o sol e parou a lua, né? E eles saíram vitoriosos daquela guerra. Tremendo isso, né? Que fé inabalável foi essa que Josué tinha. Assim o líder age, né? O líder, ele age em fé, né?
O líder, ele precisa aprender a crer no coração e declarar com a sua boca, né? Aquilo que ele realmente crê, aquilo que a palavra de Deus nos ensina, né? Declarar sobre a vida dos nossos discípulos, declarar sobre uma situação, declarar o quê? A palavra de Deus, né? A Bíblia, ela é a única fonte de fé que a gente tem, né? Não há nada fora da Bíblia, assim, que gere fé na gente igual a palavra de Deus. Então, não tem outro caminho por onde a gente seguir, a não ser nos firmarmos na palavra de Deus, né? A palavra de Deus é o fundamento para essa fé, né? Então, gente, outra coisa que Josué, outro ponto, assim, que a gente pode dizer que Josué soube lidar, né, ali dentro dessa liderança dele, né, é que Josué ele teve um grande comprometimento com a missão dele. Então, um outro ponto que eu queria falar com vocês é sobre isso. O líder, ele precisa ter um comprometimento, né, 100%. Não pode ser um comprometimento limitado. Ele precisa desse comprometimento total, né? Josué, ele pegou a missão e ele teve total comprometimento com essa missão. E o líder precisa também seguir, né, na mesma direção que Josué seguiu. Por quê, né? Quando o líder ele não tem esse comprometimento, né, ele não tem uma liderança eficaz. E ele não tem um poder de influência sobre o seu discípulo, né, porque ele não é comprometido. E ele não vai ensinar o seu discípulo também a ter esse comprometimento, né? Então, assim, para você edificar, né, na vida de outras pessoas, você precisa ter esse comprometimento, né? Então, a gente precisa orar, a gente precisa, né, pedir a Deus esse amor, pela visão, principalmente, né? A gente precisa pedir a Deus esse amor pela visão. A gente precisa ser como Josué, né, que influencia outros, que é um líder eficaz, que é assíduo, que é comprometido, né, 100% ali com a sua missão, né? E assim o líder ele chama para si avivamento e para a vida dos seus discípulos também, né? Um líder de sucesso, ele é uma pessoa que sonha, ele é um sonhador, né? Vocês vão estudar aí no seu livro depois que um líder ele precisa sonhar, ele precisa ter sonhos dados pelo Espírito Santo, né? Então, assim, Deus vai abrir os seus olhos espirituais para você enxergar sonhos para a sua vida, para a sua liderança, né? E Deus vai fortalecer a sua fé para que o impossível, né, se torne possível, né? Aquilo que você ainda não enxerga, e através das visões que o Espírito Santo vai te dar, você vai enxergar, né? Você vai enxergar uma liderança grande, você vai enxergar muitos discípulos, você vai enxergar você e seus discípulos fazendo coisas impossíveis, mas através do Espírito Santo, através dessa fé que você vai obter, né, com a palavra de Deus, né? E outra coisa que o líder precisa também é, como a gente falou, né, ser essa pessoa de fé, trabalhar, ativar essa fé em você, né? Através da fé, a nossa relação com Deus muda, né? Ela é fortalecida. Através da fé nasce, né, no coração, como eu vou dizer, através dessa fé a gente acessa, né, que eu quero falar, o mundo invisível, né? A gente sai do natural e a gente acessa um mundo invisível, né? Então a fé, ela é que nos movimenta no reino espiritual. E aí, um líder de sucesso, quando ele tem essa fé, ele muda a maneira dele falar, ele muda porque agora ele fala numa esfera espiritual. Isso que move o impossível, né? Então, às vezes a gente pensa que tem fé, mas é uma fé humana e a gente precisa de uma fé espiritual, uma fé, como fala a palavra de Deus, né? Uma fé do Espírito, né? Uma fé do Espírito. Essa fé do Espírito que move, né, o reino espiritual. E o líder, né, eficaz, esse líder, né, que age como um general, né? Ele reproduz isso na vida de outras pessoas.
Você é o exemplo para o seu discípulo, né? Você é aquela pessoa que vai influenciar os seus discípulos, você é que vai conduzir a sua equipe e os seus discípulos vão querer te imitar, né? Então você vai despertar isso no seu discípulo, né? É um despertar espiritual, né? E a gente tem essa necessidade de formar sucessores. E o líder que ele tem essa conduta de general, tem essa conduta de uma liderança eficaz igual a de Josué, ele reproduz isso no seu discípulo e vai formando sucessores, né? É assim que a gente trabalha na visão, né? A gente aprendeu nos outros módulos que o líder ele tem esse papel, né? De ser influência, mas também de ganhar o discípulo, de consolidar esse discípulo, de discipular esse discípulo e depois enviar, né? E aqui é que entra, né? O formar sucessores, porque aí a partir daí esses discípulos eles também vão se tornar generais e eles vão conduzir também outras equipes igual a você e eu, né? Então o líder de sucesso ele tem esse comprometimento, né? O que mais que eu posso falar para vocês? São tantas coisas, né? O líder de sucesso, ele não é uma pessoa assim que simplesmente vai liderar uma equipe. A liderança dele é duradoura, né? Ele perdura. E os seus discípulos, né, seguem o mesmo exemplo, né? Nenhum membro da equipe de liderança que Deus confiou, né, chegou por simpatia. Cada um se esforçou para conquistar. Essa é a palavra do pastor César. Então, assim, a gente precisa se esforçar, né? Para poder chegar nesse nível de ser um líder eficaz. Então, que a gente possa estar, né, meditando nessa palavra, que a gente possa estar aí pedindo a Deus para aumentar a fé no nosso coração, como líder, para a gente acessar esse reino espiritual através da nossa fé, para que a gente possa, né, ter amor à palavra de Deus, porque é ela que vai alimentar a fé no nosso coração, né? Que a gente aprenda a confessar essa palavra, né? Romanos 10:10 fala, né, que a gente crê com o coração e confessa com a boca, né? E o sobrenatural, para ele poder agir, a gente precisa amar essa palavra de Deus, amar a palavra de Deus, amar a Bíblia e aprender a declarar, fazer declarações de fé. O pastor César nos ensina muito isso também, não é? Que a gente precisa fazer confissões de fé. E isso é que o Josué nos ensina, né? Ele falou com muita fé, né? Crendo que aquilo ia acontecer, declarando ali para que o sol se detesse e a lua parasse, né? E é assim que a gente deve confessar a palavra de Deus, com essa fé, com essa convicção, tá bom? E ter um comprometimento. Principalmente essas duas coisas, você precisa ter fé e ter um comprometimento 100% com a sua missão, para que a sua liderança seja eficaz. Lembre que você é o exemplo para o seu discípulo, você é que influencia ele, né? E o líder eficaz, ele tem essa visão ampla, né? De não só cuidar do seu discípulo, mas ele precisa ter uma visão num campo espiritual. Você precisa saber com o que você está lidando, quais as armas que você vai usar, né? A gente falou de uma, da fé, mas existem outras, porque você precisa ter estratégias, né? Você precisa saber que tipo de campo que você está atuando, quais estratégias que você vai lidar, né? Então, o bom líder sabe o que fazer. Ele sabe montar a estratégia, ele sabe analisar o campo de batalha, ele sabe analisar os inimigos e principalmente quais as armas que ele vai usar, né? Então é muita coisa. Mas o Espírito Santo ele nos fortalece para que a gente cumpra essa missão de maneira eficaz, né? Se Deus nos deu uma missão para ser um líder eficaz, é porque ele sabe que a gente é capaz. Então você é capaz de ser esse líder, né? Você já é esse líder pela fé e a gente só precisa colocar em prática as coisas que a gente tem aprendido nesses dias durante a nossa escola de capacitação em destino. E sempre se lembre, comprometimento e fé. É duas coisas que precisam andar sempre com um líder eficaz. Então é isso. E que você tenha uma boa aula, que você tenha um bom estudo aí do seu capítulo de liderança eficaz através do seu líder.
que vai complementar essa aula de hoje. Até mais.